do caso do ICMS no Senado. O senador Fernando Bezerra está se manifestando agora sobre esse assunto. Por gentileza. Põe a compensar aqueles estados que, porventura, queiram zerar a alíquota do GLP, que é o gás de cozinha, que está um preço muito absurdo. Quem depende do gás de cozinha para cozinhar, quem cozinha com lenha, que é a grande realidade de milhões de famílias brasileiras, precisa ter um alívio no preço do gás de cozinha. Então, o preço mais reduzido, mais favorável, virá com a diminuição da tributação. O governo federal apenas colocou na mesa uma alternativa a mais, mas que não interfere na questão da essencialidade. A questão da essencialidade é uma questão que está sendo definida pelo Congresso Nacional. Senador, inclusive, só vai ter compensação, de acordo com o que o governo falou ontem, para quem zerar o ICMS, isso depois da aprovação que vai dar o teto de 17%. Isso. E essa compensação de quem abaixar para o teto de 17%, no texto do senhor vai ter uma compensação para esse tipo ou não? Não, vou dar uma palavra sobre isso também. Os estados brasileiros, os municípios e a União, todos que estão lendo os relatórios trimestrais, quadrimestrais, todos estão vivendo um momento de forte arrecadação. A arrecadação da União, a arrecadação dos estados, a arrecadação dos municípios tem sido, em média, 15% a mais do que as receitas do ano anteriores. Então, não existe redução de receita. Existe uma fórmula que foi colocada pela Câmara, que nós estamos pensando em manter. Se houver uma redução superior a 5%, pode ser disparado o gatilho de uma compensação em relação ao serviço da dívida que os estados têm para com a União. Mas, repito, não existe queda de receita em nenhuma unidade da federação. Todos estão, inclusive os relatórios do Banco Central, os estados têm em caixa, em 31 de dezembro desse ano, mais de 100 bilhões de reais. Portanto, é o momento de olharmos para a população e é o momento de todos se esforçarem no sentido de que a gente possa oferecer preços mais favoráveis via redução de tributos nesses serviços que foram considerados e que são considerados essenciais. Senador, uma isenção maior na alíquota do etanol, do ICMS. Não ouvi, desculpa. Uma isenção maior sobre o ICMS da alíquota do etanol entraria no PL 18 ou na PEC? Fica essa dúvida. Não entendi a sua pergunta. Tem uma emenda do Fábio Garcia, do senador Fábio Garcia, que esteve com o senhor hoje, sobre uma isenção maior para o ICMS da alíquota do etanol. Então, a preocupação de quebrar a indústria do etanol. A minha dúvida é se o senhor está analisando isso, se isso entraria no PL 18 ou na PEC. Nós estamos apresentando uma PEC para manter a competitividade que o etanol tem hoje comparado com a gasolina. Isso está na PEC. Eventuais outras discussões, aí nós temos que analisar as emendas depois de apresentados os relatórios. Inclusive, é importante sua pergunta. As emendas poderão ser apresentadas até às 12 horas da segunda-feira. E nós vamos, então, apreciar as emendas após apresentadas. Fonte de recurso para compensar, já tem Eletrobras e Petrobras mesmo? Isso quem deve falar é o ministro Paulo Guedes, é o ministro da Economia. O que eu posso falar é de que a União tem hoje uma arrecadação crescente. A União tem apenas uma dificuldade, é a flexibilização no teto do gasto público, porque a receita adicional, a receita que a União está obtendo, que é maior do que a receita projetada no orçamento para o corrente exercício, ela está utilizando para abater dívidas. Então, a discussão que se faz é que nós estamos vivendo uma emergência em função dessa questão da inflação, que não é uma coisa só do Brasil. A inflação nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na China, toda a pressão inflacionária está ocorrendo no mundo após essa questão do Covid, agravado ainda mais a questão dos preços de energia e combustível com a guerra da Ucrânia. A Rússia é responsável por 25% do diesel fornecido no mundo. Então, os preços de energia estão fortemente pressionados. E essa saída pela redução de tributação não é uma inovação do Brasil. Os Estados Unidos estão indo por esse caminho, a Europa está indo por esse caminho e muitos outros países estão indo no sentido de aliviar a tributação nesse período excepcional que vai até 31 de dezembro desse ano. O governo tinha dito que ia
vai apresentar? A PEC não é enviada pelo governo, a PEC é apresentada dentro do Congresso Nacional. A iniciativa é do Congresso Nacional. A PEC, que nós estamos chamando de PEC do combustível, o primeiro subscritor dela será o senador Eduardo Gomes. E a PEC do etanol, ou a PEC dos combustíveis, dos biocombustíveis, dos combustíveis sustentáveis, será da minha autoria. E elas estão de acordo com o governo? O senhor está conversando com o Paulo? Certamente, como Eduardo Gomes é o líder do governo no Congresso, deve representar a visão que o governo tem sobre a compensação. Ela será o relator? Eu serei o relator da PEC dos combustíveis. E já tem a do A PEC etanol? do etanol, o Rodrigo Pacheco ainda vai definir o relator. Senador, então, só reforçando. Senador, ainda hoje a PEC? Como? Tudo amanhã? Amanhã. Repito, nós temos a reunião ainda com os governadores. Todo o nosso relatório e a apresentação das duas PECs serão feitas amanhã às 16h30. O PLP, então, pode sofrer alguma mudança depois dessa reunião com os governadores? A orientação do presidente Rodrigo Pacheco é de dar audiência aos governadores. Então, nós estamos dando audiência aos governadores. O Senado é a Casa da Federação e, em respeito à preocupação dos governadores, nós vamos ouvi-los para depois apresentar o nosso relatório. Senador, o gatilho ficou mantido no texto do PL 18? Por enquanto está mantido o texto da Câmara, mas nós vamos ouvir os governadores para poder ver as preocupações em relação a esse dispositivo que foi introduzido na Câmara. Obrigada. Obrigada, senador. Pessoal, obrigado. Um grande abraço.